Bandeira da Antifa. A bandeira da Antifa representa o movimento de ação antifascista, um grupo de esquerda que se opõe à extrema-direita e à supremacia branca. O desenho mostra duas bandeiras tremulando, geralmente em vermelho e preto, representando o anarquismo e o comunismo. Ela surgiu em 1932 na Alemanha como parte do movimento antifascista fundado pelo Partido Comunista durante a República de Weimar. A Antifa se opõe à extrema-direita, mas também é criticada por sua postura anticapitalista e anti-autoritária. Nos Estados Unidos e na Europa, ela é associada a atos violentos e terrorismo de esquerda, o que levou a tentativas de restrição e vigilância estatal. Para seus membros, é um símbolo de resistência. Para seus detratores, de extremismo e desordem. A bandeira continua a ser destaque em protestos e debates sobre a legitimidade da ação direta contra o fascismo. Bandeira jihadista. A bandeira jihadista, utilizada por diversos grupos islâmicos e fundamentalistas, costuma apresentar um fundo preto com a Shahada, a declaração de fé islâmica, em caligrafia árabe branca. O preto evoca rebelião e luto, enquanto a Shahada representa a centralidade da fé no islamismo radical. O seu uso moderno tornou-se popular nos anos 90 e 2000 com grupos como a Al-Qaeda, o ISIS, o Al-Shabaab e os talibãs, embora a origem da bandeira preta remonte à Revolução Abássida, onde simbolizava a rebelião contra o Califado Omíyada. A bandeira está associada à ideia da jihad, como luta armada para instaurar um sistema islâmico de governo, e foi adotada em contextos de conflito e radicalização. Devido à sua ligação com o terrorismo e o extremismo, variantes da bandeira são proibidas em países como o Reino Unido, Países Baixos, Áustria e Alemanha. Para alguns, ela representa a defesa da fé. Para a maioria, é um símbolo de violência e opressão. Hoje, a bandeira continua a ser um emblema de grupos extremistas e um motivo de alarme internacional, especialmente após os recentes atentados. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. Bandeira da União Soviética. A bandeira da União Soviética apresentava um fundo vermelho, uma foice e um martelo dourado sob uma estrela vermelha, representando a união dos operários e camponeses sob o comunismo. Adotada após a Revolução de Outubro, foi símbolo do bloco comunista durante a Guerra Fria. É associada à repressão, à expansão soviética e aos crimes de Stalin. Proibida na Letônia, Lituânia, Ucrânia, Polônia e Hungria. Para alguns, é um símbolo de justiça social, para outros, de totalitarismo. Continua a ser reivindicada por movimentos comunistas e rejeitada pelas vítimas do regime. Além disso, a sua exibição em manifestações e eventos públicos costuma gerar controvérsia e debates sobre memória histórica, especialmente em países que sofreram a ocupação soviética. Bandeira da Espanha franquista. A bandeira franquista incluía a águia de São João e outros símbolos do regime de Franco, evocando o nacional-catolicismo. Usada após a Guerra Civil, simbolizou a ditadura e a repressão política. É associada a execuções, campos de concentração e repressão. A sua exibição é motivo de protestos e rejeição social na Espanha atual. Para alguns nostálgicos, é tradição, para a maioria, símbolo de opressão. Continua a ser motivo de divisão e debate na memória histórica espanhola. Além disso, o seu uso é restrito em atos públicos e pode ser punido legalmente, especialmente se for interpretado como apologia ao franquismo ou incitação ao ódio. Bandeira de Israel. A bandeira de Israel, adotada em 1948, apresenta um fundo branco, duas faixas azuis e a estrela de David no centro, inspirada no Talit, o manto de oração judaico. O azul simboliza a glória e a justiça de Deus, enquanto o branco representa a benevolência divina. Está intimamente ligada ao sionismo e à criação do Estado judeu na Palestina, o que a torna um símbolo de identidade nacional e conflito, especialmente no contexto do confronto com a Palestina. Alguns judeus ortodoxos rejeitam a bandeira por considerá-la secular. Em países árabes e muçulmanos, sua exibição é motivo de controvérsia ou proibição. Para os sionistas, ela representa a autodeterminação. Para os críticos, o colonialismo e a opressão. A bandeira continua sendo epicentro de debates e protestos, especialmente após episódios de violência na região.
Bandeira nazista. A bandeira nazista, adotada oficialmente em 1935, apresenta uma suástica preta inclinada a 45 graus sobre um círculo branco e fundo vermelho, cores que evocam o antigo Império Alemão e simbolizam a ideologia nacionalista e socialista do Partido Nazista. Além da versão principal, existiram variantes com símbolos como as runas SS, o Sol Negro e a Cruz Celta, que também foram apropriados por grupos neonazis e supremacistas brancos. O desenho foi criado por Adolf Hitler, que procurava um emblema poderoso que unificasse os seus seguidores e representasse a suposta superioridade ariana. Sob esta bandeira foram cometidos crimes atrozes, incluindo o Holocausto, o que tornou a bandeira um símbolo universal de ódio, antissemitismo e intolerância. Após a Segunda Guerra Mundial, a exibição da bandeira nazista e seus símbolos associados foi proibida em vários países europeus, como Alemanha, Áustria, França, Polônia, Rússia e Ucrânia, onde seu uso constitui crime. Apesar disso, a bandeira continua a ser utilizada por grupos extremistas e neonazis, gerando repulsa e escândalo social em todo o mundo. Para a maioria, ela representa o horror do regime nazista e a memória de suas vítimas, enquanto para os grupos radicais é um símbolo de identidade e provocação. Bandeira do Sol Nascente. A bandeira do Sol Nascente apresenta um sol vermelho com raios sobre fundo branco, evocando energia e renascimento. Usada por senhores feudais japoneses e depois pelo exército imperial, hoje é utilizada por divisões militares do Japão. Na Ásia, é associada ao militarismo e aos crimes de guerra japoneses. É rejeitada na Coreia, China e outros países que sofreram a ocupação japonesa. Para o Japão, é tradição. Para os seus vizinhos, uma lembrança da opressão. Continua a gerar tensões diplomáticas e protestos em eventos internacionais. Além disso, o seu uso atual nas forças de autodefesa e por grupos de extrema-direita no Japão mantém viva a controvérsia e o debate sobre o seu significado histórico e político. Bandeira do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. De PKK. A bandeira do PKK tem fundo vermelho, círculo amarelo, anel verde e estrela vermelha, representando a luta curda e o marxismo-leninismo. Fundado em 1978, o PKK busca a independência curda e está em guerra com a Turquia desde 1979. Designado como grupo terrorista pela Turquia, EUA e UE, embora alguns o vejam como uma resistência legítima. A bandeira é proibida na Turquia e restrita na Alemanha e no Reino Unido. Para os curdos, é um símbolo de liberdade. Para a Turquia, de terrorismo. Continua a ser motivo de conflito e debate internacional. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. Bandeira da República Popular de Donetsk. A bandeira tricolor com símbolos russos é utilizada pelos separatistas no leste da Ucrânia. Adotada em 2014 por paramilitares pró-Rússia, foi anexada pela Rússia em 2022. É símbolo da guerra em Donbás e da intervenção russa. Não é reconhecida pela maioria dos países e sua exibição é ilegal na Ucrânia. Para os separatistas, é identidade. Para a Ucrânia, ocupação. Continua a ser o epicentro do conflito russo-ucraniano. Além disso, a bandeira é composta por 3 faixas horizontais pretas, azuis e vermelhas, inspiradas na antiga República Soviética de Donetsk Kryvyi Rog. No centro, tem um escudo com uma águia bicéfala prateada e a inscrição República Popular de Donetsk em russo, elementos que reforçam o seu caráter pró-Rússia e separatista. O seu uso pode acarretar sanções legais na Ucrânia e é motivo de tensões em eventos públicos e desportivos. Bandeira de Gadsden. A bandeira de Gadsden, com fundo amarelo, uma cobra enrolada e a frase "Don't tread on me", não pise em mim, simboliza vigilância e resistência. Bandeira de Gadsden. A bandeira de Gadsden, com fundo amarelo, uma cobra enrolada e a frase "Don't tread on me", não pise em mim, simboliza vigilância e resistência. Desenhada em 1775 por Christopher Gadsden, foi adotada pela Marinha Continental e está associada à independência americana e à luta contra a opressão colonial. Atualmente, é um símbolo de individualismo e resistência ao governo, especialmente popular em círculos libertários e conservadores.
Foi adotada por grupos extremistas e esteve presente no assalto ao Capitólio em 2021, o que gerou controvérsia sobre o seu uso. Para alguns, representa a liberdade e o direito à autodefesa. Bandeira da Coreia do Norte. A bandeira da Coreia do Norte, adotada em 1948, tem fundo vermelho, faixas azuis e brancas e uma estrela vermelha com múltiplas interpretações sobre o seu simbolismo. É associada à resistência anti-japonesa e à unidade nacional, mas também ao regime autoritário e aos abusos dos direitos humanos. Proibida na Coreia do Sul e rejeitada internacionalmente, a sua exibição pode acarretar sanções legais em vários países. Para o regime, é um símbolo de soberania, para o mundo, de repressão. Continua a ser motivo de sanções e isolamento internacional, e a sua utilização em eventos desportivos ou diplomáticos costuma gerar controvérsia e protestos. Além disso, a bandeira é usada em atos de propaganda e celebrações oficiais, reforçando o culto à personalidade dos líderes norte-coreanos e à ideologia Juche. Bandeira confederada. A cruz azul com estrelas sobre fundo vermelho foi adotada durante a Guerra Civil Americana para se diferenciar da bandeira da União. Hoje é associada ao racismo, à escravidão e à resistência à mudança social. Após o massacre de Charleston em 2015, vários estados retiraram a bandeira dos espaços públicos. Para alguns, é herança cultural, para outros, um símbolo de ódio. O debate sobre a sua exibição continua em vigor nos Estados Unidos. Em alguns estados, o seu uso é restrito ou proibido e foi adotada por grupos extremistas. Além disso, a sua presença em eventos desportivos e manifestações costuma gerar protestos e debates sobre memória histórica e racismo. Bandeira do Orgulho, Pride Flag. A Bandeira do Orgulho, criada por Gilbert Baker em 1978, tinha originalmente 8 faixas, cada uma com um significado específico, como vida, saúde e espírito. Com o tempo, foram desenvolvidas variantes para incluir diferentes identidades dentro da comunidade LGBTQ+, como a bandeira transgênero e a bandeira do orgulho bissexual. A sua exibição em embaixadas, empresas e eventos desportivos gerou tanto apoio como controvérsia, especialmente em países onde a homossexualidade é ilegal ou socialmente rejeitada. A bandeira é um símbolo de inclusão e esperança, mas também um ponto de tensão em debates sobre direitos humanos e liberdade de expressão. Além disso, em alguns países da Europa Oriental e África, portar a bandeira pode acarretar sanções legais ou violência, o que reforça o seu papel como emblema de resistência e visibilidade para a comunidade LGBTQ+. Bandeira do Apartheid. Inspirada na bandeira dos príncipes de Orange, a bandeira do Apartheid incluía as bandeiras do Reino Unido, do Estado Livre de Orange e da República da África do Sul. Usada entre 1948 e 1994, simbolizava a supremacia branca na África do Sul e testemunhou leis que institucionalizaram a segregação racial e a discriminação sistemática. Representa o regime de segregação racial e opressão institucionalizada, e sua exibição pública é atualmente proibida, sendo considerada apologia ao racismo. Para a minoria branca, era um símbolo de poder, para esta maioria, de opressão e exclusão social. Hoje é lembrada como um aviso dos perigos do racismo institucional e como um lembrete da luta pela igualdade e reconciliação nacional na África do Sul pós-apartheid. Além disso, a sua presença em manifestações ou eventos costuma provocar fortes reações e debates sobre memória histórica e justiça social. Bandeira do Hamas. A bandeira principal do Hamas é verde, cor sagrada no Islão, com a charrada em branco. As variantes incluem emblemas com espadas, a mesquita de Al-Aqsa e o mapa da Palestina. O Hamas surgiu em 1987 como um movimento nacionalista e religioso palestino e governa Gaza desde 2007. A bandeira é um símbolo de resistência para alguns palestinos e de terrorismo para a comunidade internacional. É proibida na Alemanha, Singapura, Reino Unido e alguns estados do Cisjordânia, especialmente após o ataque de 2023 a Israel. Para os seus seguidores, representa a luta pela libertação. Para os seus críticos, o extremismo e o antissemitismo. A bandeira continua a ser motivo de condenação e debate em fóruns internacionais.
Bandeira da China. A bandeira da China, adotada em 1949, tem fundo vermelho com 5 estrelas douradas, representando a unidade do povo sob o Partido Comunista. Simboliza a revolução e o sangue derramado durante a luta pela fundação da República Popular. É associada à repressão política, à anexação do Tibete e às tensões com Taiwan, bem como à censura e ao controle estatal sobre a sociedade. É rejeitada por movimentos pró-democracia e minorias reprimidas, como os uigures e tibetanos, que a veem como um símbolo de opressão. Para o governo, é um emblema de unidade nacional e orgulho patriótico. Para os críticos, representa autoritarismo e falta de liberdades civis. A sua presença em eventos internacionais costuma provocar protestos, boicotes e debates sobre direitos humanos, especialmente em contextos como os Jogos Olímpicos ou visitas de líderes chineses ao estrangeiro. Além disso, a bandeira é utilizada em campanhas de propaganda e celebrações oficiais, reforçando a imagem do Partido Comunista como garante da estabilidade e do desenvolvimento do país. Obrigado por assistir e lembre-se de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos, para não perder os próximos vídeos.